Então, aqui no sistema, então primeiro a gente tem aqui em cálculo, digitação de ponto. Então, a primeira situação seria a configuração. Então, aqui na configuração, o que eu vou fazer? Então, eu vou informar por horário. Então, no horário normal, qual que é o evento de hora extra? Tá? Então, exemplo, vou colocar o 35 aqui e 36, para dar uns 50%. Então, aqui eu consigo colocar qual que é o evento que vai pagar em hora extra em dia normal. Consigo colocar a hora diurna e noturna. E tenho também a situação, um exemplo aqui de que é limitado até 2 horas. Então, o sistema vai entender que até 2 horas ele paga o evento aqui 35, 36 e passou de 2 horas ele vai pagar o 37, 38. Tá? Aí eu posso cadastrar no dia da folga, qual que é o evento que ele paga como folga. Vou deixar aqui então 37, 38 para a gente simular. No DSE, no feriado, qual que é o dia que ele vai pagar? Vou colocar como 50%, que seria. E no DSR também. Vou colocar os eventos de 100%. Então, aqui a gente vai configurar a questão de hora extras aqui nessa primeira parte, né? Então, qual que são o evento que vai pagar em hora excedente, dia normal? Qual vai ser o evento que vai pagar as horas em dias compensado? Em feriado, qual vai ser o evento que vai pagar? Em DSR, qual vai ser o evento que vai pagar? Tanto horas diurnas quanto hora noturna. E também a exceção aqui é caso a empresa tenha realmente previsto em convenção que até tantas horas paga um evento. E a partir de quantidade X de hora, ele paga outro. A configuração do ponto é por aqui, ó, cálculo, digitação de ponto. Então, essa primeira tela que estamos vendo é aqui, configuração ponto. É o primeiro passo que a gente tem que fazer. E aqui embaixo eu configuro as horas falta. Então, vou colocar aqui meu evento de hora falta, é o evento 23. E o evento de hora falta noturno 24. Então, da mesma forma aqui, então, configura as horas extras em cima e o evento de hora falta embaixo. Tá? Aí aqui tem um dado importante do seguinte. Para essa rotina de ponto, aqui na configuração da empresa, tem o campo aqui de limite de tolerância. Tolerância mínima e tolerância máxima, né? Então aqui, tolerância por minutos por marcação no caso e a tolerância total por dia. Então aqui no caso eu vou limitar quando que ele vai, a partir de quando que ele vai considerar como hora falta ou hora extra no dia, tá? Então, tolerância em minutos por marcação e a tolerância total do dia aí por marcação. E aqui a competência de tolerância é o seguinte, compensado é quando ele faz a compensação entre as marcações, tá? Então, se eu colocar 5 aqui, mais minha tolerância total do dia é 10, então se eu marquei 6 minutos, vou colocar de hora extra, para de 6 minutos depois em um e 3 no outro, ele deu a tolerância total no dia de 9. Então, se eu marcar como compensado, ele não vai pagar hora extra. Se eu marcar não compensado, e eu fizer 6 minutos em um horário e 3 no outro, ele ultrapassou minha tolerância por marcação de 5, ele vai pagar 6 minutos, mas não passou a tolerância total. Então, ele valida por esse campo essa situação de tolerância por marcação. Tanto para validação de hora falta, quanto validação de hora extras. Então, fiz a minha configuração das horas que ele vai apurar, em caso de horas excedentes ou de horas faltas. Segundo passo, então, aqui, digitação do ponto, horários do ponto. Então, aqui um exemplo. Deixa eu pegar um colaborador ativo aqui. Vou pegar meu colaborador 15. Então, vou colocar aqui que eu vou apurar as horas dele de outubro.
Então, deixa o registro, eu posso deixar um só, que eu vou informar um horário de entrada e um de saída. Posso deixar 2 registros para informar o horário de entrada e saída na parte da manhã e depois no horário da tarde. E aqui na hora que eu vou salvar, o sistema sugere o preenchimento automático. Tá? Então, se eu marcar assim, esse funcionário aqui é o 15. Ele traz o preenchimento de acordo com que eu cadastrei a escala dele. Então, vou confirmar a escala desse funcionário 15, para mostrar para vocês. Então, que a gente vai na escala, ele busca do detalhamento as horas dia a dia e faz a sugestão ali direta no cadastro. Tá? Então, eu tenho a opção dele já sugerir de acordo com o detalhamento da escala que eu fiz para o funcionário, ou se eu marcar como não, ele vai deixar tudo em branco para eu preencher. Então, aqui no caso aqui, vou colocar aqui 6h30. Então, o sistema aqui já calculou, encontrou uma hora extra de 42 minutos. Se eu colocar as 20 horas, então, o sistema deixou 2h12. Eu vou deixar aqui um com uma hora excedente, acima das 12 horas que eu calculei, e o outro com hora normal. Da mesma forma que se eu marcar aqui, ele saiu às 15, ele gera como hora falta. Se eu excluir também a marcação aqui, ele vai gerar como hora faltante também. Então aqui, no exemplo que eu peguei e ajustei, então aqui ele já fez uma apuração da quantidade de horas que eu tenho, né? De horas faltas. Então, ele apurou aqui 11 horas e 36 de horas falta, que foi aqui então um dia de hora falta inteiro, mais 2 horas e 48 aqui no outro. E apurou, então, 2 horas e 42 de hora extra, porque ele pegou 2 horas aqui e 42 minutos. E o excedente de 12 minutos aqui desse dia pagou como hora 60%, que foi daquela exceção que eu cadastrei. E o dia aqui, ó, coloquei aqui 17,50, ele gerou como 2 minutos, que seria que ele ultrapassou, mas não pagou com hora extra, porque está dentro do limite mínimo permitido. Então, fiz então aqui minha apuração das horas certinho. Vou lançar aqui um horário trabalhado também no domingo, só para vocês validarem. Ele também já mostra aqui em totalizador como hora 100%. Então, fiz minha informação dos meus horários, fiz o ajuste, ou então lancei todos os meus horários aqui. Meu próximo passo aqui, eu vou aqui na rotina, vou fazer apuração horas funcionárias. Ele vai me trazer o resumo final das horas. Então, fiz do horário do funcionário 15. Deixa eu só criar um período aqui, tipo, no mês 10, que foi a apuração que eu fiz. Então, meu período 70 de cálculo. Então, na hora de fazer a apuração, então, coloca aqui a data. Se eu quero que lista um relatório no final dos eventos que foi gerado, e agora vou executar. Então, ele fez a apuração desse evento, de hora falta, de hora extras. Então, de acordo com o que foi lançado e foi apurado no cálculo. Então, aqui, só para o resumo, e o sistema aqui, ele já gera nos variáveis para ele. Vou só calcular a folha dele aqui para vocês. Validar o sistema automaticamente, ele já, quando eu executo ali a apuração, ele já gera esses eventos, grava nos variáveis para esse funcionário, para quando eu calcular a folha. Então, o sistema aqui já me traz
os eventos. Então, os eventos de hora extra já pago. Então, essa é a rotina de digitação do ponto. Caso a empresa queira fazer o controle de ponto aqui pelo sistema, tem essa opção.